Meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical relacionada à classe dos adultos, da qual nós estamos estudando sobre a justiça divina, baseada no livro do profeta Ezequiel. Hoje nós vamos estar estudando relacionado do capítulo 9 ao capítulo número 11, trazendo o título Quando se vai a glória de Deus. Esse é o nosso resumo, o nosso comentário para esta semana. Nas lições passadas, nós estudamos uma delas sobre as abominações que estavam ocorrendo entre os líderes religiosos ali de Judá. Então, toda a nação, os nobres, os religiosos, o povo, haviam enveredado pelo caminho de iniquidade, pelo caminho de idolatria, de coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. E o profeta, ele tem a visão da glória de Deus, ela se retirar ali do templo, da cidade, e ela vai para o leste, aonde estavam os cativos, lá na Babilônia. O que nós entendemos é quando Deus chama o seu povo ao arrependimento, a um conserto, e quando não há a mudança, não há o retorno para Deus, só não resta outra coisa de Deus já não mais se manifestar no meio do seu povo. Então nós temos com essa lição algo que vai nos revelar que Deus não pactua com aqueles que andam no pecado. Deus não pode se fazer presente com aqueles que andam em um caminho de iniquidade. Então, o profeta, ele vai ter essa visão e ele entende que a presença de Deus no meio do seu povo, ela não é incondicional. Deus impõe o que? Uma condição para que ele esteja presente, para que ele opere entre nós. O nosso comentador, ele comenta no item 1 sobre a glória de Deus, né? O que significa a glória de Deus? A palavra para glória, né, embora em alguns lugares usa a palavra Shekinah, essa palavra não está nas escrituras sagradas. A palavra para glória é Kabot. Nós vamos ver que quando a arca ela é tomada, Elias morre dizendo foi-se a glória, Kabot, foi o Kabot, a glória de Deus. Nós vamos ver que quando uma das noras ali de Eli, elas têm um filho e colocam o nome o que? De Icabote. Foi-se a glória. Então essa palavra glória significa o peso, né? E no livro de Ezequiel nós vamos ver que está ligado com o esplendor da presença do Senhor. Então glória é a presença do Senhor, né? O peso da presença do Senhor no meio do seu povo. E a presença de Deus no meio do seu povo foi algo que Deus sempre desejou estar no centro, estar no meio do seu povo, né? Interessante que quando Deus fala para Moisés, para que Moisés construísse um tabernáculo, que ele iria se fazer presente dentro do tabernáculo, né?
nós vamos entender que Deus quer se fazer presente dentro do seu povo, quer dizer, dentro o quê? Dos nossos corações, dentro o quê? Do nosso ser. Nós vamos ver que quando Paulo ele escreve uma das suas cartas, né, Paulo que era doutor na lei, Paulo vai usar o que é essa expressão, né, que nós somos o que? O templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita o que? Em nós. Então essa expressão, ela acaba sendo tirada o que? Do contexto do Antigo Testamento. Deus, ele habita o que? No meio do seu povo, dentro do seu povo, né? Então Deus sempre quis ser o centro, estar o que? No meio do seu povo. E nós vamos ver que Deus, ele estabelece ali para Moisés, né, a figura da construção ali do tabernáculo. E quando o tabernáculo ele é construído, ele é inaugurado, nós vamos ver que Deus se manifesta. Então a nuvem desce e a presença de Deus ela enche o tabernáculo, onde as pessoas não conseguem entrar lá dentro, porque Deus se faz presente o que dentro do tabernáculo. Então, quando Deus se faz presente dentro de nós, no meio do seu povo, então nós vamos ver que não vai ter espaço que para o pecado, para a idolatria, para a imoralidade, para aquilo que é contrário à sua palavra. Então nós vamos ver que a manifestação da glória de Deus, o cabote, a presença de Deus é manifestada ali dentro o que? Do tabernáculo. E essa mesma manifestação, ela é revelada e manifestada na construção do templo. Quando Salomão constrói o templo, nós vamos ver que Deus, a nuvem desce e a presença de Deus, ela toma conta o que é ali do templo. E as pessoas não poderiam entrar ali no templo, porque a presença de Deus, ela é revelada, ela é vista, ela é sentida. Então, quando se fala dessa presença de Deus aqui, da sua glória, da sua manifestação, ela é algo que é sentida, que é vista pelo seu povo. Então, a manifestação que da sua presença. Então, nós vamos ver que há outros termos, né, que falam sobre a glória de Deus, e nós temos que entender essa expressão, porque tem um texto que diz que a glória de Deus, né? Nós vamos ver que os céus declaram a glória de Deus, Salmo 19. Nós vamos ver que depois lá a palavra de Deus vai dizer também que toda a terra está cheia da sua glória. Então, esses dois textos é diferente desse texto que nós estamos dizendo aqui. Quando diz que os céus declaram a glória de Deus, nós vamos ver que o firmamento, os céus declaram que existe o quê? Um ser criador, um ser sustentador de todas as coisas. Quando diz que a glória de Deus ela enche toda a terra, nós vamos ver que mostra o que? A soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus tem um controle. Então ele manifesta o seu controle, o que é a sua presença sobre todas essas coisas. Mas aqui essa palavra que ele usa aqui, né, no texto aqui, ela está relacionada com o resplendor que da presença de Deus no meio do seu povo. Então essa presença é algo que é visto, que é revelado, tanto no tabernáculo como no templo. Essa presença ela é manifestada ali no tabernáculo, depois no templo, e ela é sentida. E nós vamos ver que ela estava condicionado, que a sua manifestação da sua presença, na obediência, que a sua palavra, aos seus preceitos, às normas que Deus havia estabelecido ali na lei, né? Nos 5 primeiros livros. Então nós vamos ver que o povo deveria ali seguir a lei de Deus, né? Vou ver se eu anotei aqui, lá em Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 16, nós vamos ver que Deus ele estabelece um parâmetro, né? Que ele estaria o quê? No meio do seu povo. Mas se o seu povo o deixasse, o abandonasse e não se arrependesse para voltar para ele,
ele também abandonaria o seu povo. Então, o que nós entendemos aqui é que a presença de Deus ela pode ser rejeitada, ela pode ser abandonada pelos homens quando eles não querem serem guiados pela sua palavra, serem guiados pelo seu Espírito Santo. Então, Ezequiel ele vai ver a glória de Deus ela sendo retirada, ela se afasta ali do templo. Nós entendemos aqui, né, no item 2, a glória é retirada ali, né? Ela primeiro ela se levanta do querubim sobre a arca da aliança, depois ela passa para a entrada do templo, né? Pairava sobre os querubins e aos poucos ela se afastou completamente do templo, indo para o Monte das Oliveiras. Então nós vamos ver que a Arca da Aliança era a manifestação da presença de Deus, que Deus estava ali. Então tinha dois querubins, um de frente para o outro, feito de ouro. Então a glória ela se levanta ali, onde estavam os querubins. Então ela sai ali e ela vai para a porta do templo. A porta do templo ela sai para a cidade e ela vai para o monte. Então nós vamos ver a glória ela se afastando, ela retirando que de uma maneira demorada, nós vamos ver que aqui é uma certa resistência de Deus deixar aquele lugar ali. Mas só que os pecados do povo, né, dos sacerdotes, era tão grande que não tinha como Deus permanecer ali naquele local. Então, eles afastaram, eles rejeitaram a presença de Deus, porque se deram que a idolatria, se deram que a adoração a outros deuses. Então nós vamos ver que ela se levanta e essa questão, os judeus eles tinham tanto querubins como a nuvem tinham uma simbologia muito grande, porque os dois querubins um de frente para o outro, nós vamos ver que significava ali a proteção de Deus no meio do seu povo. Então os querubins se levantando, se retirando, está dizendo que Deus se afasta do meio do seu povo por causa dos seus pecados e já não poderiam mais proteger aqueles que eram seu. Então a nuvem também estava associado com a presença pessoal de Deus ali no sentido de guiar. Então Deus já não poderia mais guiar o seu povo porque eles estavam ali enveredando para um caminho totalmente contrário que a sua palavra, a sua vontade, aonde a presença de Deus ela é retirada, né? Ela já não pôde mais permanecer ali no meio do seu povo. Por isso o seu povo seria o quê? Castigado, ali a cidade seria destruída, o templo seria ali queimado. Por quê? Porque a presença de Deus ela se afastou, se retirou. Então eles abandonaram o Senhor, resistiram que a Deus e Deus já não poderia mais se fazer presente. Então 70 anos se passou até que Ciro, rei da Pérsia, ele fez o quê? Um decreto para que o povo voltasse de volta, reedificasse a cidade e o templo. Então, o segundo templo que foi reedificado ali por Zorobabel, embora foi um templo que nem chegou perto desse templo erguido por Salomão, nós vamos ver que o povo, quando viu, né, ali o segundo templo, lembrou do primeiro, né, estava desanimado, e o profeta vai trazer uma profecia. Nós temos que entender que essa profecia ela se cumpre em Cristo, né, onde ele vai dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. Então nós vamos ver que essa segunda casa que foi levantada, não houve a manifestação de Deus, né, da sua presença, como na inauguração do tabernáculo e depois do templo construído ali por Salomão. Então não houve o que a manifestação da presença de Deus na construção do segundo templo, né? E nem quando ele foi, vamos dizer assim, ampliado nos dias de Herodes. Herodes ampliou o templo, né? Dizendo que o templo chegou à dimensão, à estrutura, né? Embora não tivesse todo o esplendor como houve nos dias de Salomão, mas ele ampliou o templo, né? Que vai ser totalmente
reedificado, né, já ali por volta do ano 50 depois de Cristo, mas chega a ser destruído depois no ano 70, quando houve ali a invasão ali dos romanos contra uma rebelião que há pelos judeus ali em Jerusalém. Então, algumas pessoas usam esse termo quando vai inaugurar um templo ou erguer uma nova casa, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso aí é totalmente fora do contexto. Porque quando o profeta disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, então nós vamos ver, está falando da presença de Deus. E isso vai se manifestar quando Cristo ele vai em Jerusalém. Nós vamos ver que a glória de Deus ela se manifesta ali quando Jesus ele adentra ali ao templo de Jerusalém, e nós vamos ver que João vai dizer, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é a manifestação da glória de Deus ali na segunda casa. Então nós vamos ver que a glória da segunda casa, ela se cumpre, é maior do que a da primeira, porque o próprio Deus que se encarnou, que se fez gente, ele se manifesta dentro da casa. Ali curando os enfermos, ali perdoando os pecados e ali oferecendo o que? Um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que traz a redenção e a reconciliação de toda a humanidade para com Deus, através do sacrifício que ele faz ali na cruz do Calvário, onde o véu do templo ele é totalmente rasgado de alto a baixo, trazendo que um novo e vivo caminho agora dos homens para chegarem à presença de Deus. Então nós vamos ver que o templo, esse segundo templo, ele é destruído. Só que a glória da segunda casa, ela continua ainda presente no meio daqueles que invocam a Cristo, no meio daqueles que invocam a Deus, porque o Espírito Santo, a glória de Deus, ela se manifesta na vida e nos corações de todos aqueles que temem, que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a glória desse novo corpo agora, né? Bem na verdade que nós vamos receber um corpo glorioso, né? Então a glória da segunda desse tabernáculo será muito maior, mas quando nós já recebemos a Cristo, que algo tremendo acontece, porque o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque como Deus se afastou do templo, nós vamos ver que nós somos templo do Espírito. E se nós resistimos o que? A Deus, resistimos à sua palavra, o seu querer, a sua vontade, isso leva com que o Espírito Santo venha se retirar de nós. Então, o exemplo clássico que nós temos disso, nós temos ali, vamos pegar um exemplo de Saul. Quando Deus chama o Saul, ele é consagrado a rei, o Espírito Santo vem e habita nele. Mas no momento que ele entra pelo caminho da desobediência, pelo caminho da ingratidão a Deus, nós vamos ver que o Espírito Santo se retira dele. Então, essa lição ela é uma advertência para todos nós, que nós estejamos um coração sensível a Deus, grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele tem realizado por nós. Então, nós sabemos que quando Deus se retira do templo, se retira da cidade, nós vamos ver que a cidade ela é destruída, ela entra em ruína. Assim é o homem. Quando o homem resiste ao Espírito Santo, resiste a Deus, ele entra em ruína, ele entra em queda. Ele já não tem mais esperança, a não ser que entre pelo caminho do arrependimento, para que Deus possa perdoar os seus pecados e ele possa ter a sua vida restaurada pelo Espírito Santo. Então, que Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Até uma outra oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz.